Feche seus olhos, curva a sua cabeça mais uma vez. Espírito Santo, nós te louvamos. Mais uma vez eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor fale aos nossos corações. Usa a minha vida, eu me coloco à Tua inteira disposição. Paizinho, que nós possamos aqui construir mais um pouco de intimidade contigo, relacionamento real. Fale conosco, Jesus, fale com Tua igreja, que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi determinada para esse dia de hoje, que a Tua palavra que é viva, é eficaz e ela é verdadeira. Conduza-nos a ouvir a Tua voz mais uma vez. Te honramos, Pai, para todos sempre e sempre. Amém e amém. O Senhor, Ele abre janelas de oportunidades para nós. O Senhor abre e tem aberto janelas de oportunidades. Ele abre uma porta diante de nós e nós estamos diante delas. Estamos em um tempo novo, estamos em uma estação nova. Porém, precisamos estar com os nossos olhos espirituais sempre abertos para ver, os nossos ouvidos prontos a ouvir e sermos guiados pelo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Marcos 10, versículo 46, está narrando um texto, eu já mencionei em outras ministrações, que diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Esse texto, e não somente esse texto, mas quando a gente está vendo aqui sobre o milagre que foi realizado em Jericó, dois milagres, pelo menos, dois milagres estão registrados na Bíblia que foram realizados em Jericó. Um milagre que foi realizado na entrada e outro que foi realizado na saída. Eu não vou perguntar a você se você se lembra, vamos já ganhar tempo. Amém? Mas na entrada de Jericó, Jesus, ele transformou a vida de um homem chamado Zaqueu. Quem conhece aí o Zaqueu? Temos até musiquinha, né? Temos a palavrinha lá do infantil: Zaqueu, desce, Zaqueu. Ele transformou a vida desse homem, esse que era chefe dos publicanos. Só dele ser publicano, ele já era muito rico. E ele era, além disso, ele era chefe, então ele era riquíssimo. Ele era um homem com um poder extraordinário. Esse foi o primeiro milagre. O outro milagre foi na saída, que é esse que nós acabamos de ler. Foi na vida de Bartimeu. E Bartimeu, ele já estava em outro patamar, vamos dizer assim. Bartimeu estava mendigando. Então, o Senhor, ele transforma duas pessoas completamente diferentes. O Senhor transformou um rico e transformou um pobre. Agora observe comigo. O Senhor disse para o rico: desça. Certo? E para o pobre, o Senhor disse: levanta. O que nós podemos entender aqui? Quando o Senhor Jesus, ele se manifesta, quando ele manifesta a sua real presença, quando ele se faz presente, traz a nós, traz ao ambiente um alinhamento. O que eu estou querendo dizer? Para o Senhor não existe rico, não existe pobre. Ele traz um alinhamento.
ele coloca todos no mesmo patamar. Ele coloca todos dizendo, o que eu estou querendo dizer? Para Cristo não existe distinção. Nós é que colocamos muitas das vezes, fomos ensinados que existe diferença. E às vezes nós valorizamos ou buscamos valorizar no sentido de pregar, de levar a mensagem, de falar que precisa de Jesus. Enfim, nós valorizamos e impulsionamos somente a classe do Bartimeu. Porém, na verdade, aqui nós estamos entendendo que a graça de Cristo se manifestou para todos. Nós vemos em João 3,16 dizendo que o Senhor amou o mundo. Então ele não amou somente uma classe, mas ele amou o mundo. E por esse mundo ele entregou o seu filho. Não existe uma classe específica que o Senhor fala assim, esse eu amo mais. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender que o Senhor, Ele está nos levando a um novo nível, amém? Porém, nesse novo nível que o Senhor está nos levando, todos nós ainda continuamos iguais. Na presença do Senhor, todos nós somos filhos, somos amados, somos queridos do Pai. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia e da salvação. Não importa quem, classe social, estado, não importa, o Senhor, Ele veio e morreu para todos. Agora voltando, Bartimeu era cego, certo? O texto diz que ele era cego. No versículo 51, Jesus indaga Zaqueu, ó. No versículo 51, Jesus indaga Bartimeu. E ele pergunta para ele assim, Bartimeu, o que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu traz uma realidade que talvez você ainda não identificou. Porque ele fala assim, mestre, que eu volte a ver. Se ele está falando assim, que eu volte a ver, significa que em algum momento ele já enxergou a resposta. Então, se ele está falando que eu volte a ver, significa que em algum momento ele já... Isso. Provavelmente, lá atrás, há muito tempo atrás, ele perdeu a visão por alguma situação. O texto não declara. Mas o que eu quero trazer nisso aqui, nesse ponto, é que essa situação não parou Bartimeu. A história narrada no texto diz que ele estava à beira do caminho. Ele estava ali estrategicamente. Preste atenção, eu falei nisso, falei algo parecido com isso em uma outra mensagem, acho que sobre o outro cego, não lembro, não vou lembrar agora, mas enfim. Ele não conseguia ver ninguém, porque ele era... A resposta é cego, vamos lá. Ele não conseguia ver ninguém, porque ele era... Vou descer aí, vou perguntar por um. Ele não conseguia ver ninguém, porém, a localização aonde ele estava, fazia com que todos conseguissem vê-lo. A localização aonde ele estava fazia com que todos que passassem pelo caminho enxergassem ao Bartimeu. Ele não conseguia ver ninguém, mas todos que passavam por ali conseguiam vê-lo. Bartimeu, mesmo não enxergando, o que isso nos ensina? Que mesmo ele não enxergando com seus olhos naturais, ele se posiciona em um lugar estratégico. E aqui nós começamos a mensagem, é o primeiro ponto dessa mensagem, que é: o lugar estratégico, ele pode mudar a sua vida radicalmente. O lugar estratégico aonde você se posicionar pode mudar a sua vida ou pode derrubar você. Aonde você escolhe estar pode
literalmente transformar a sua vida. Eu acredito que você já ouviu mensagem dizendo que Deus opera em todos os lugares. E às vezes, eu já ouvi dizendo mensagens que o lugar não importa, que Deus é Deus, Ele opera. Eu creio num Deus que faz todas as coisas, sim, que Ele opera. Mas eu acredito que Ele opera para nos resgatar e nos levar para um ambiente onde eu esteja propício a receber mais dEle. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você essa noite, e para mim também, é que o lugar importa sim. O lugar onde nós estamos, o lugar onde nós nos posicionamos, importa para o que nós queremos receber, para a finalidade, aonde nós queremos continuar, aonde nós queremos caminhar. Eu me lembro, há 7 anos atrás, quando o Senhor estava nos direcionando à implantação dessa igreja, e uma das coisas que eu falei com o Senhor foi, Deus, eu não quero, esse nunca foi o meu objetivo, mas se é realmente o Senhor que está querendo, eu quero um lugar que seja no meio de Betim, no centro. Quando eu digo centro, eu não queria um lugar no centro, bairro centro, mas no centro. E eu falei isso com o Senhor e passou um tempo, eu esqueci. Quando nós estávamos já para alugar esse espaço, nós viemos aqui para ter a primeira vigília. Eu não sei mais quem estava aqui, não lembro exato, mas eu estava, o pastor estava, os meninos estavam, o Jonathan, tá vendo? Algumas pessoas estavam aqui. E nós viemos para fazer a primeira vigília aqui, para consagrar o lugar ao Senhor, destinar. Nós tivemos um pastor muito amigo que ele falou assim: vá ao lugar, ore no lugar, pergunte ao Senhor se Ele quer ser adorado naquele lugar, porque o lugar importa, amém? E eu me lembro que, enquanto estava acontecendo a vigília, Deus, nós estamos prestes a alugar um lugar, e até então a nossa conversa era o pastor Sérgio na época, mande alguém para estar aqui pastoreando, e o pastor Sérgio falou, não é vocês, é você, enfim. E eu orando, o Espírito Santo falou ao meu espírito claramente assim: você pediu um lugar no centro, você já olhou no mapa? Só isso. E eu na hora despertei, eu peguei o celular, abri o Google Maps e pedi, o Google lá tem uma opção lá que você pede para circular a cidade. E quando eu pedi, o Google Maps fez um círculo na cidade, circulando toda a região de Betim. Nós estamos literalmente no meio. O que eu quero dizer com isso? O lugar estratégico não é à toa. Bartimeu, ele se posicionou ali em uma posição estratégica, então o lugar importa sim. Você quer outra, vamos para a Bíblia, né? Que aqui eu estou falando de algo que aconteceu com Bola de Neve e Betim. Mas quando o povo de Israel, eles estavam no deserto, a Bíblia diz que eles precisavam estar o tempo todo debaixo da nuvem, cobertos pela nuvem, que existia uma nuvem que andava com eles dia e noite, andava na frente, ora andava atrás, mas sempre estava em uma região. Nós ministramos também sobre isso. O que eu quero trazer sobre isso é, os que saíam dessa região, vou colocar dessa forma, desse espaço que o Senhor falou, estejam aqui, o corpo esteja aqui, eles eram mortos. Então, existem lugares que se nós sairmos, nós seremos mortos. Isso é muito sério, quando se trata de querer um crescimento, de viver um crescimento em Deus. Como assim, pastor? Precisamos avaliar se o lugar onde nós estamos, se o ambiente onde nós estamos, é realmente onde o Senhor quer que estejamos. Na minha vida, na sua vida, no trabalho, nos estudos, em todos os ambientes, aonde o Senhor quer que nós estejamos. O salmista diz assim: aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará.
Existe um lugar de descanso, não é qualquer lugar, é na sombra do Onipotente. O salmista também diz assim, olha, o Salmo 133, é o que nós lemos, que existe um lugar onde o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Aonde esse lugar é? Na comunhão dos santos. Deus ordena bênção e vida para sempre. Então nós precisamos entender que o lugar importa sim. Precisamos estar em lugar onde nos proporciona mudança de vida. Um lugar onde exige de nós uma mudança de vida. Um lugar onde exige de nós um posicionamento real em Deus. Normalmente, esse lugar ele nos confronta. Ele confronta os nossos próprios desejos. Normalmente esse lugar não é tão confortável aos nossos olhos. Normalmente esse lugar nos traz indagações, perguntas: será mesmo que eu preciso estar aqui? Normalmente esse lugar faz com que nós não ficamos tão confortáveis, porém, ele tem um poder extraordinário de nos levar a uma mudança de vida e a um crescimento extraordinário. O lugar, quando nós estamos posicionados em Deus, onde o Senhor nos colocou, por mais que às vezes seja difícil, provoque em nós algo que nos leva a um crescimento, e nós somos impulsionados a crescer. Resumindo, esteja em um lugar que você vai crescer. Se posicione em um lugar que Deus quer para que você seja totalmente transformado. Só mais uma sobre lugar. Que eu amo Davi. Davi ele nos ensina várias coisas. O salmista nos fala que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros. E essa árvore, quando ela está plantada junto a ribeiros, a qual ela dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz, prospera. Deus deseja nos plantar nos lugares certos. Nós devemos e precisamos estar plantados em lugares certos. A Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear. E enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. A Bíblia diz que ela foi pisada. As aves do céu vieram e comeram. Parte dessas outras sementes caiu sobre as pedras. Engraçado que ela caiu sobre as pedras e ainda assim a Bíblia diz que elas começaram a germinar. Mas elas se secaram. Outra parte, a Bíblia diz que caiu sobre espinhos, que elas também cresceram, mas com ela, os espinhos a sufocaram, e elas morreram. Mas uma parte caiu em terra boa, a Bíblia diz que essa cresceu, e a colheita foi a 100 por 1. Aí eu te pergunto, pelo texto que nós lemos lá em Salmista, o semeador era o mesmo, amém? O semeador era o mesmo? A semente era a mesma? O que tinha de diferente? O solo, a região, o local. O que Deus está dizendo? Que muita gente pensa assim: eu não sou uma boa semente, eu não estou dando em nada, eu não estou dando fruto, eu estou em ambiente, mas eu não estou vendo nada acontecendo.
E às vezes coloca sobre si a responsabilidade, dizendo assim: olha, eu não vou dar em nada, tudo que eu faço, nada vai para frente, Deus não é comigo, eu não tenho resultado. O ano está acabando e eu olho para trás e eu não vejo resultado. As pessoas muitas das vezes estão nesse ambiente dizendo: olha, eu não sei mais o que fazer. O que Deus está dizendo não é que você não seja uma boa semente. A questão é que muitas das vezes nós estamos em lugares errados. Mas eu sirvo a um Deus, nós servimos a um Deus, que Ele nos tira, e aí sim, eu concordo que Deus opera em todos os lugares, porque em ambientes que não está dando fruto, mas está ali, uma pessoa que quer mudança de vida, que quer transformação, mas está agarrado às vezes, em ambientes que está sufocando, está perdendo, sabe o que meu Deus faz, o que o meu Jesus faz? Ele vai lá, Ele arranca você desse lugar, e traz você, e te planta junto a ribeiros. Em outras palavras, Ele fala: olha, esse lugar realmente você não está dando fruto, mas você é uma semente especial. O Senhor está falando com alguém aqui essa noite: você é especial, então eu estou te arrancando desses ambientes, eu estou te arrancando desse lugar, e estou te plantando junto a ribeiros, que aqui corre correntes de água viva, rios de água viva, e junto à beira desses rios, você vai prosperar, você vai crescer, você vai romper. Bartimeu estava cego, mas ele estava no lugar correto, ele estava num lugar estratégico. Ele estava cego dos seus olhos naturais, mas ele tinha entendimento com seus olhos e via com seus olhos espirituais. Como assim, pastor? No versículo 47, diz assim: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, olha a mensagem que passaram para ele. Ele não estava enxergando com seus olhos naturais, mas ele estava ouvindo. E as pessoas disseram assim: é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré que está passando. Aí ele começa a gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré foi a informação que ele recebeu do povo. Jesus de Nazaré foi a informação que ele falou: olha, é Jesus de Nazaré. Mas ele não clama por Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré fala de uma natureza humana de Jesus, e não está errado, mas fala de uma natureza humana, fala de Jesus, o filho de Maria, o filho de José. Ele não clama por Jesus de Nazaré, porque ele era cego, mas ele enxergava mais do que muitos ali. Ele enxergava mais do que muitos que estavam ali. Bartimeu está dizendo assim: olha, vocês estão me dizendo que o homem que está passando é Jesus de Nazaré, mas eu não vejo somente Jesus de Nazaré. O que eu estou vendo é Ivavé. O que eu estou vendo é Yavé, que significa o eu sou. Eu sou o que sou. O que eu estou vendo é Elohim, que Ele é o Criador. Eu estou vendo Adonai, que Ele é o meu Senhor. Eu estou vendo El Shaddai, quem é esse? Eu estou vendo El Shaddai, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou enxergando El Elyon, que Ele é o Deus Altíssimo. Eu estou enxergando com meus olhos espirituais o El Roi, que significa o Deus que vê. Ele está dizendo: olha, eu estou enxergando também o Jeová Jiré, que é o Senhor, proverá na minha vida.
Eu estou enxergando aqui Jeová Nissi, que é o Senhor, é a minha bandeira. Talvez ele bateu e falou: olha, esse aí é o Shalom, que é o Deus da paz. E mais do que tudo, eu vejo também o Jeová Rafá, que é o Deus que pode me sarar, que pode me curar. Resumindo, ele está vendo, ele está olhando e está dizendo: esse é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Antes de ter qualquer visão natural, busque a visão espiritual. Não entendi, não estou entendendo, pastor. Ele era cego, mas ele enxergava mais do que todos ali. O que ele está dizendo, o que está nos dizendo é: não adianta nós enxergarmos se nós não temos a visão correta de quem é o Senhor na nossa vida. O ambiente correto, a localização correta, o local estratégico nos leva a enxergar quem é Deus na minha vida e na sua vida. Em Atos dos Apóstolos, acredito que todos já leram. Se não leram, vocês vão se lembrar da história de Paulo, que era Saulo ainda, quando ele está indo perseguir a igreja e uma luz vem e ele cai do cavalo. Todos conhecem a história dessa forma, e ali ele fica cego. E no versículo 10 de Atos 9, fala que havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chama Ananias em visão. E ele fala: Ananias. Diante do que prontamente Ananias responde, dizendo assim: eis-me aqui. Lembre-se disso, Saulo, até então Saulo, ele está cego. Então o Senhor fala com Ananias: olha, Ananias, apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. Ele está cego, mas está posicionado aonde o Senhor quer, em oração. Porém ele está cego, mas não perdeu a visão, porque olha o que diz no versículo 12: ele acaba também de ter uma visão, a qual um homem chamado Ananias se aproxima, lhe impõe as mãos para que ele volte a enxergar. Ananias está recebendo um recado que Saulo já teve a visão lá onde ele estava, que Ananias, que está recebendo o recado agora, vai lá colocar as mãos sobre ele, e ele vai voltar a enxergar. Sabe o que eu estou dizendo? Que quando nós buscamos viver na visão que Deus tem para nós, a visão de Cristo, ela nos dá acesso ao futuro antes que Ele chegue. A visão de Deus nos dá respostas em situações onde nós precisamos antes que aconteça. A visão faz com que eu e você tenhamos acesso a situações futuras antes mesmo que aconteça. Nessa noite, comece a ter visão. Em outras palavras, mais uma vez, o Senhor nos chama a sair do natural e começar a visualizar e a trazer o sobrenatural de Deus para a nossa realidade. Estamos em um novo tempo e nós vamos viver o sobrenatural de Deus aqui nesse lugar.
Então eu não estou vendo simplesmente com meus olhos naturais, não, eu olho com meus olhos espirituais. E sabe o que eu vejo? Eu já visualizo curas, eu já visualizo maravilhas, eu já visualizo pessoas, realidades sendo mudadas, sendo transformadas, negócios sendo transformados, prosperidade do reino de Cristo vindo sobre nós, alcançando a nossa vida. Isso é ter visão, é olhar com os olhos do que Deus realmente tem para mim e para você. Não tem por que eu temer, se nós estamos guardados em quem cuida de nós. Eu não caminho, nós não vivemos por vista, mas sim pelo que cremos. Somos uma igreja que vivemos conforme o que Deus tem para nós. E vamos viver coisas extraordinárias. O que Deus tem liberado sobre nós vão se cumprir sobre a nossa casa, sobre a família Bola de Neve Betim. Nós não vivemos por vista, vivemos pelo que cremos. O que define o meu e o seu comportamento agora, o que define o meu e o seu comportamento, não é o agora, o que eu estou vendo com meus olhos naturais, mas sim o que Deus está nos mostrando. Então aonde eu vou me posicionar? Em rota aquilo que Deus está me mostrando. E o que Deus está nos mostrando é coisas extraordinárias. A Bíblia diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é o meu e o seu Deus. O Senhor está nos chamando a estar nesse lugar posicionado. Mas sabe um detalhe? Que precisamos estar atento quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele nem pestanejou, ele já respondeu na lata o que ele queria. Bartimeu sabia o que ele queria. E aqui entra uma pergunta para mim e para você. Se Deus te perguntasse agora: o que queres que eu te faça? Qual é a resposta que você daria ao Senhor? Estamos posicionados em um ambiente onde o Senhor está nos vendo, onde o Senhor está nos enxergando, e de repente Ele está passando, e você fala: Jesus! E Ele para e olha para você e te pergunta agora: o que queres que eu te faça? Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Qual é a resposta que você tem para dar para Ele? Pastor, agora você me pegou, porque sinceramente eu não sei ao certo qual resposta dar. É tanta coisa que eu preciso, é tanta coisa que eu estou necessitando nesse momento. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Muitas pessoas já me perguntaram, até a minha amada esposa vira para mim e fala assim: bem, qual que é o seu sonho? E eu falo assim: te ver feliz. Mas sabe o que o Senhor tem apontado? Eu estava lendo essa palavra, e esses dias eu tenho orado. Sabe o que acontece? Se você não sabe o que você quer, se você não sabe qual lugar você quer chegar, qualquer lugar serve.
Você tem noção do que é isso? E não é qualquer lugar. Existe um lugar correto. O Senhor nos impulsiona e nos direciona e nos pergunta para saber, e aí, o que você quer? Ele sabe o que eu preciso, mas Ele quer saber de você, o que você quer. Bola de Neve Betim, nada pode nos parar. O nosso objetivo sempre foi e sempre será ganhar vidas para Jesus. O nosso objetivo aqui na terra, temos várias coisas a conquistar, mas o principal deles é saquear o inferno. Que pessoas venham se render aos pés de Jesus. Que nós possamos ver sim nesse lugar, como já disse, milagres acontecendo, curas acontecendo, realidades sendo transformadas, assim como nós temos visto, mas nós queremos ver ainda mais. A resposta de Bartimeu a Jesus foi que eu volte a ver. Mas eu e você entendemos aqui no texto que ele já enxergava. E olha que interessante. Jesus vira para ele e fala assim: Bartimeu, vai em frente, vai em paz, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que no mesmo instante ele recuperou a visão, mais uma prova de que ele já tinha enxergado, porque senão falaria que ele foi curado da visão. Mas aqui fala que ele recuperou a sua visão. E olha que detalhe, e passou a seguir Jesus pelo caminho. Mas qual foi a ordem de Jesus? Vai. Vai. A ordem de Jesus não foi vem. Jesus não falou assim, vem e me siga com ele, não. A ordem de Jesus foi vai. Em outras palavras, talvez poderíamos traduzir para nós: vai, meu filho, vai ver a vida, vai enxergar novamente, vai ver tudo que tem de bom, vai enxergar tudo que tem de bom na sua volta, vai lá contar para a sua família, para os seus amigos, vai enxergar, tanto tempo sem enxergar, vai e veja a vida. Ele poderia ter ido feliz da vida, mas sabe o que deve ter passado na cabeça dele? Aqui não está escrito, é o pastor que está falando. É só um pensamento. Ele deve ter pensado assim: cara, se eu vivi com Jesus em um dia, em alguns minutos, essa experiência extraordinária, imagina se eu viver a minha vida inteira caminhando ao lado dele. E esse é o nosso problema. Jesus, eu preciso de ti, eu preciso, e Deus vai lá e, tá bom, meu filho, te ajudo, resolvo o problema, obrigado, hein? E Jesus fala assim: ué, mas eu tenho muito mais para você, só que você já está longe, vivendo a vida feliz, recebi o milagre. O que Jesus está dizendo é: eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais do que abrir os seus olhos naturais, para que você comece a enxergar as bênçãos que eu vou derramar sobre você. Eu tenho muito mais, eu tenho uma visão espiritual extraordinária para abrir diante de você, e você ver um mapa completo de várias coisas que eu vou fazer na sua vida.
onde você vai? Se Jesus liberou sobre você uma bênção, se Jesus liberou sobre você uma cura, para onde você está indo? Feche seus olhos. Para parecer que está acabando. Os meninos do louvor podem subir. Pense comigo. Com seus olhos fechados, qual que foi a primeira imagem que Bartimeu viu quando ele abriu os olhos? Qual que foi a primeira imagem que ele viu quando abriu os olhos? Lembre-se que tinha alguém diante dele. Existia uma pessoa chamada Jesus diante dele. E depois de muito tempo que ele não enxergava, agora ele abre os olhos, a primeira pessoa que ele enxerga se chama Jesus. Sabe o que acontece? Quando você abre os seus olhos para Jesus, e agora abre os seus olhos espirituais, nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais importa. Talvez você perdeu por algum motivo o seu propósito com Cristo. Mas hoje o Senhor te chama para renovar mais uma vez a aliança com Ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Oh, e nada mais. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, a nossa realidade é completamente transformada. O que eu estou dizendo a você essa noite é: feche os seus olhos para as coisas naturais. O Senhor te chama essa noite
a viver coisas extraordinárias, a contemplar mais uma vez pelos olhos da fé coisas insondáveis que Ele preparou, que Ele está preparando para você. Nada é tão pesado, nada é tão difícil que Ele não possa te ajudar. Nada é tão impossível ao ponto dele falar: isso eu não consigo fazer. Nada. O que eu preciso fazer, pastor? Nessa noite, coloque os seus olhos nele. Deixe que os olhos do Senhor, que está olhando para você agora, curem você de dentro para fora. Pastor, quanto tempo eu não sinto os olhos do Senhor sobre mim? É porque em algum momento, em alguma circunstância, você se colocou distante. E às vezes é por ter recebido algo que você pediu ao Senhor e você se distraiu com isso, se perdeu com essa situação. Mas hoje o Senhor está dizendo: mais uma vez, eu estou abrindo seus olhos espirituais, e você não vai mais viver por vista, não vai mais viver por simplesmente enxergar. Não, eu sou Deus que abre os seus olhos espirituais, e te digo essa noite: muito mais eu tenho a fazer na sua vida, muito mais eu tenho a fazer na sua casa, muito mais eu tenho a fazer no seu ambiente onde você está. Então o que eu faço, pastor? Se posicione agora, mais uma vez na presença do Eterno. Se posicione agora, mais uma vez nesse lugar, nesse ambiente, aonde Ele é quem libera sobre você, é Ele quem libera sobre a sua casa coisas extraordinárias, coisas extraordinárias. Não, você não nasceu para viver de qualquer jeito em qualquer lugar. Não, você não nasceu para ser qualquer uma. Não, você não nasceu para ser qualquer um. Você nasceu para ser filho amado, filho amado, filho amado, filha amada de Yahvé, filha amada de Yahvé. E Ele te cuida de você, Ele te abraça nessa noite, Ele abraça você e diz: eu estou contigo, eu estou contigo. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais Sabe quando você estava lá na sua casa ainda, e você tem orado e falado: Deus, eu quero tanto te ouvir. Quanto tempo eu não ouço a tua voz, quando eu não ouço o Senhor falando comigo, parece que o Senhor não me ama mais, parece que o Senhor não me vê, não me enxerga mais. É como o texto que eu li no início, na mensagem da oferta. É como se o Senhor amasse mais os outros do que a mim.
É como se o Senhor olhasse mais para os outros do que para mim. Mas às vezes, o que você não compreendeu ainda é que você escolheu estar em lugares aonde você não tem frutificado. Mas o Senhor nessa noite te traz de volta, para que você consiga enxergar novamente. Entenda, você é amada, você é amada. As suas orações, as suas indagações sempre foram ouvidas. Nenhuma delas o Senhor deixou de ouvir. Nenhuma delas Ele deixou de ouvir. Os diáconos, presbíteros, enquanto eles servem a ceia, essa noite vai revelar algo além do que o propósito dela. Então eu sugiro que todos vocês participem. Além de estarmos trazendo à memória a Bíblia relata um texto assim que Jesus ressuscitou, que ele estava num caminho de Emaús e dois dos seus discípulos estavam conversando. E de repente Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. Enquanto eles conversavam, eles indagando, Jesus morreu, e agora o que vai ser, o que vai acontecer? Eles foram até uma residência, estou resumindo aqui. Sabe o que aconteceu? O que o Senhor vai fazer nessa noite? Que a Bíblia diz que Jesus sentou com eles para cear. E quando aconteceu isso aí, no partir do pão, os olhos se abriram. Então eu não sei qual é o nível que os seus olhos estão fechados, que você ainda não conseguiu enxergar. O que eu sei é que ao você ceiar, os seus olhos se abrirão. Pastor, mas os meus olhos já estão abertos. Mas nós estamos em um tempo de plenitude, e mais coisas o Senhor quer revelar a você. Então não perca a oportunidade. Pastor, mas eu estou com a minha vida meio atrapalhada, eu não sei ainda o que fazer, não sei se eu devo ou não devo. Deixa eu te falar uma coisa: a ceia de Cristo nunca foi para condenação. O corpo e o sangue de Cristo é para trazer redenção, purificação, transformação, cura. O desejo de Cristo é que todos nós sejamos sarados e transformados por Ele. Então a ceia de Cristo é para todos. A ceia de Cristo é para todos.
Em João nós vemos que aquele que estiver em mim e eu estiver nele, esse sim então você tem todo o direito, porque você é filho, porque você é filha, e esse sangue é quem pode nos transformar e nos curar. Se coloquem de pé, todos receberam a ceia? Mais alguém deseja? Enquanto os meninos vão começar mais uma adoração, mais uma vez feche os seus olhos e contemple o Senhor. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Lucas 22, versículo 19, diz assim: E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, ele pegou o cálice, explicando: Este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Isso aqui saiu da própria boca do meu e do seu Jesus, afirmando e confirmando o que eu disse aqui agora, que a ceia é para todos, porque o sangue de Cristo é em favor do meu e do seu benefício. Pastor, como eu posso ser curado, como eu posso ser transformado? Deixando Cristo habitar dentro de você. E antes de ceiarmos, mas já com a ceia na sua mão, para você entender o símbolo da aliança que o Senhor tem comigo e com você, símbolo de salvação, de aliança em Cristo.
mais uma vez. Nós temos alguns passos para que possamos, além de ter Cristo em nós, nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Então coloque as mãos segurando a ceia, é claro, sobre o seu peito e repita após mim assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu não posso viver com os meus olhos naturais, visualizando, imaginando com a minha mente humana, mas eu preciso buscar a visão espiritual, a visão que o Senhor me dá. Eu entendo que eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, e eu preciso que os meus olhos espirituais estejam abertos e sejam abertos para que eu possa Te contemplar dia após dia. Eu quero e eu preciso caminhar ao Teu lado. Me perdoa, Jesus, porque se em algum momento eu estive longe, eu estive fora, eu não estive do Teu lado, nessa noite eu Te peço perdão e Te peço, me ajude, me fortaleça, porque eu decido mais uma vez estar contigo. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Recebe mais uma vez a minha vida diante de Ti, que eu possa viver e ser transformado dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Estenda o pão. Pai, nós Te damos graça. Está aqui a Tua igreja. Nós somos os Teus filhos. Nós entendemos essa noite de um lugar posicionado que nós precisamos estar. E mais do que isso, que os nossos olhos precisam estar abertos. Está aqui em nossas mãos, não é mais um pedaço de pão, não, é o Teu corpo. O Teu corpo que é partido, que foi moído, que foi esmagado por nós, pelo perdão do meu e do nosso pecados. Reconhecemos que nós precisamos de Ti em nossa vida. Então que esse corpo nessa noite entre em nós, e essa unção, essa presença de um corpo que é sarado, que é transformado, que é renovado, que reestrutura agora, esteja entrando dentro de cada um e trazendo a fortaleza necessária, trazendo a cura necessária no físico. Em nome de Jesus, nós Te damos graça por poder participar do Teu corpo e do Teu sangue. Todos podem comer do corpo de Cristo. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Estenda o cálice. Pai, está aqui, meu Deus, assim como o Senhor disse, seu símbolo da nova aliança conosco.
Te damos honra. É o teu sangue. É o teu sangue. E sim, Pai, que cada um aqui fique maravilhado, extasiado com o que os olhos espirituais contemplarão nesse momento. Que a cada um beber do sangue agora dessa nova aliança, que o sangue de Cristo que vai correr por todo o teu corpo traz de volta a vida, a alegria, a certeza da salvação e a convicção de que não foi em vão o que Jesus fez ali na cruz, e que somos transformados dia após dia, no poder que há no teu nome, Cristo Jesus, e no teu sangue que é poderoso para nos purificar, para trazer vida, para trazer transformação em ambientes, em situações, não só no nosso físico, mas na alma, trazendo cura, trazendo restauração. E essa cura de dentro para fora aconteça no poder que há no nome de Jesus. Todos nós ceiamos agora e bebemos do teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Jesus, seu nome é força, É fôlego de vida, misteriosa água viva. Diga a Ele: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Na presença de Jesus, não existe posições. E talvez você pense assim: pastor, mas vocês que estão aí em cima têm acesso, acho que mais fácil. Mas diante de Jesus não existe isso. Sabe qual que é a diferença? É que quanto mais você buscar, mais você vai ter dele. Quanto mais você quiser enxergá-lo, mais você vai enxergar dele. Você vai começar a enxergar e a ver coisas na sua vida que você ainda não tinha enxergado. Então que eu te faço um convite nessa noite, nesse mesmo patamar qual nós estamos. Somos um povo só, uma só família. E eu tenho convicção de que muitas coisas o Senhor fez na sua vida durante todo esse ano. Então desde hoje, a partir de hoje, faça um compromisso com o Senhor de só agradecer a Ele. Estamos aí breve já, nós teremos o culto da virada. Então desde já pega uma folha e comece a anotar tudo o que o Senhor fez na sua vida.
porque os seus olhos foram abertos e você vai começar a enxergar. Então, se você até hoje, por algum motivo, não está conseguindo enxergar o que o Senhor fez na sua casa, o que o Senhor fez na sua família durante esse ano, porque às vezes são tantas as tribulações que a gente não consegue ver com os olhos a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, entre em um ambiente de agradecimento, de gratidão, e comece a anotar tudo. E eu te convido a dia 31, no culto da virada, trazer isso. Nós vamos apresentar ao Senhor como gratidão. Isso é para exercitar a sua fé. Quando a Bíblia diz assim, trazer à memória aquilo que te dá esperança, é isso que nós estamos fazendo aqui. Para que você entenda que esse ano não foi em vão. Por mais luta que você tenha tido, por mais problemas que você tenha tido, por mais situações que você tenha tido, de difícil, que talvez você olhe e fala, mas eu não consegui, eu acho que eu não venci esse ano da forma que eu queria. O Senhor está falando essa noite, você venceu sim, porque eu estive com você até hoje, eu não te abandonei. Então faça isso, de agora até o culto da virada, anote, faça um compromisso com o Senhor, de somente agradecê-lo. Um dia você vai lembrar de uma coisa, Deus, eu te agradeço, que lá em janeiro, nosso Deus, como é que eu não lembrava disso mais? E anota, e vai agradecendo. Amém? Nós agradecemos a Deus. Hoje, por ser o último culto de ceia desse ano, entendemos que a ceia é mais do que um corpo, é uma família. Nós agradecemos em gratidão, em honra, honrando ao Senhor todos os dias, pela vida de cada um, pela família de cada um. E eu disse aqui, profeticamente também, para que vocês entendam que somos um só corpo, somos uma só família, um só povo, um só Senhor, um só Deus, caminhamos no mesmo propósito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça você prosperar por todos os seus caminhos, que a realidade da sua vida seja sobrenatural de Deus. Não desista, não desista. O que Deus fez aqui nessa noite, abrindo seus olhos espirituais, é para te levar a um novo nível, para viver a plenitude do que Deus tem a fazer na sua casa e na sua família. Amém? Amém? Estenda sua mão direita mais uma vez. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que você viva a estação da graça de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Vá em paz. Temos cantina lá atrás hoje. O pessoal pediu para lembrar, temos macarrão.